tempo não. Vambora aí pro vídeo com críticas, reacts e muito mais. Hoje, o planejamento para 2026 Vai começar. vai ter uma reunião lá com o Crespo, a turma toda. Aliás, daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos começa. O São Paulo já está encaminhando a renovação de alguns jogadores, que vieram da base, Rodriguinho, Negruti. Mas a notícia de hoje foi um comunicado divulgado pelo presidente Júlio Casares, respondendo sobre a questão do São Paulo não jogar mais no Morumbi esse ano, vai jogar os seus jogos finais na Vila Belmiro. Eu posso até ler o comunicado aqui. Lê, porque... A cara dele. Eu não vou ler, não. Eu fiquei... Olha a cara do presidente. O Tironi vai ler, eu só fiquei curioso, quando ele vai fazer a conta, que ele vai explicar que é a mudança do calendário, que é uma explicação dele, eu só fiquei curioso para saber, ao invés de 4, perderia quantos, isso ele deveria ter colocado na nota, né? Ó, é o seguinte, a gente só vai perder isso porque teve a mudança do calendário, mas a gente só perderia 1. Eu não sei, eu não fiz essa conta, não fiz o calendário antigo, mas eu fiquei curioso para saber quantos... Deixa eu só ler aqui, que a gente vai explicar. Caros colegas são paulinos, é a nota enviada pelo presidente Júlio Casares. Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o Morumbi. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora do show já estava assinado. Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no Morumbi. Por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Assina a nota o presidente Júlio Casares. Arnaldo. O que eu falo? Fala. Essa é uma piada, né? Vale lembrar o seguinte, a questão do calendário, respondendo o Vessone, se não tivesse a postergação da Copa do Brasil, a Copa do Brasil estaria contemplada nesse período. Isso. Se o São Paulo estivesse classificado na Copa do Brasil, ele teria que jogar a Copa do Brasil. Essa situação da Libertadores aí é uma meia-verdade. Porque se o São Paulo estivesse jogando com o Palmeiras, não a LDU, o jogo com o Palmeiras primeiro, mas isso pelas circunstâncias. O jogo com o Palmeiras primeiro seria no Morumbi e amanhã seria no Allianz Parque, né? E se fosse com o River Plate? Seria primeiro na Argentina e amanhã onde? No Morumbi. Sabe como é que tá lá o Morumbi? Não. Contra o Bahia, a parte do fundo já estava com a montagem do palco. Hoje, se você passar lá no Morumbi, o palco já está lá. Então ia ser como no Morumbi? Com 10 mil pessoas? Uma semifinal de Ia ter que pagar a multa, né? Para não ter Na verdade, né, Tironi, eu acho que o que passa o final da mensagem é o seguinte: é uma tentativa de dizer inocuamente que o futebol sempre foi a prioridade. Não foi a prioridade do presidente do clube esse ano, e tudo bem se isso fosse colocado às claras. E tudo bem. Mas não é colocado às claras. Eles simplesmente esconderam essa situação dos 4 jogos fora. E eu falei para você, quem me comprovou foi o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que o São Paulo não ia falar que ia jogar os 2 últimos jogos fora de casa. E isso está pegando na comissão técnica, entre os jogadores, né? Um clube de futebol precisa ser um clube de futebol. Você escolheu o que ele quer na sua vocação, na vida. E o estádio do São Paulo é um estádio de futebol, não é um estádio de shows como o estádio do Palmeiras. É outra coisa, é outra circunstância. Tanto que o Palmeiras trocou o piso dele para fazer isso. E o São Paulo luta contra o piso. Não jogar as 4 últimas partidas como mandante no Morumbi talvez seja a maior aberração da história do São Paulo. E ela significa, indiretamente, o abandono literal do time nesse final de temporada. E é isso. E isso não vai ficar só assim. O primeiro jogo já contra o Flamengo vai ter um impacto. Não adianta, pode repetir a nota todo jogo. O segundo jogo com o Bragantino vai ter um impacto. Vai ter um impacto dizendo contrário ao presidente. Porque isso não se justifica. E não adianta fazer a conta que eles apresentam sempre, que é, o show deu X, são 6 shows, né? E a renda dos jogos está dando uns Y, depois das eliminações. Depende, né? Nenhum show vai dar mais que São Paulo. Nenhum show. Pode vir os Rolling Stones de novo, com o Paul McCartney, vai dar a renda de São Paulo e
e LDU pela Libertadores. Não vai. Né? Então, não é essa comparação. O custo é mais barato também do jogo. Né? Exato. E se a missão 2025 foi ganhar dinheiro a qualquer preço, e é isso que está provado isso, com o aluguel do estádio, com venda de jogadores a preços módicos, com não sei o que lá, que fosse deixado claro, porque para 2026 não vai adiantar meia conversa. Nem para a comissão técnica, que talvez não tope o projeto 2026. Isso vai ser discutido em 5 minutos, pela primeira vez. Só uma coisa rápida, tem uma cerejinha do bolo. Flamengo e Red Bull tá ali, né? Uma duplinha, jogos seguidas. O jogo anterior e o posterior, por coincidência, enfim, uma cerejinha no bolo. O São Paulo vai jogar em 2 lugares bastante complicados como mandante, São Januário e Itaquera. Sim. Então, só para dar uma cerejinha do bolo ali... Você tem 4 jogos como visitantes, todos sempre difíceis. O São Paulo não vai bem como visitante. Os 4 jogos como mandante não são em casa, são 8 jogos sem casa. E essa nota aí... Só colocar na tela aí os jogos que o São Paulo vai ter que mandar na Vila Belmiro por conta dos shows que vão acontecer no Morumbi. São Paulo e Flamengo, na 32ª rodada. São Paulo e Bragantino, na 33ª. São Paulo e Juventude, na 35ª. E São Paulo e Internacional, na 37ª rodada. Não está certo ainda que São Paulo e Juventude e São Paulo e Inter sejam na Vila Belmiro, embora o Marcelo Teixeira tenha dado o sinal positivo na ida, porque ele tem a pressão dele lá, o time dele está jogando como mandante lá, vai ter final do Sub-20 contra o São Paulo lá, e aí precisa ver as condições do gramado, porque seriam 2 times jogando no mesmo estádio, como tem, por exemplo, Ceará e Fortaleza jogando no Castelão. O São Paulo estuda, talvez, a possibilidade do brinco de ouro, porque o Guarani está eliminado de tudo, está fazendo a reforma do gramado lá, e como vai ser mais para frente, é uma possibilidade. O São Paulo usou o brinco de ouro o ano passado, numa das suas partidas contra o Deu um público bacana. A informação do Bruno Andrade, da ESPN, de que o Oscar chegou a avaliar nos bastidores a possibilidade de se aposentar ao final desse ano de 2025. Ele que está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda. Segundo a apuração do Bruno Andrade, da ESPN, um meia de 34 anos conversou com pessoas próximas nas últimas semanas e ponderou mesmo encerrar a carreira, especialmente por conta das dificuldades físicas e clínicas para voltar aos gramados. O Oscar teve muitas lesões, né? Estava se recuperando de uma fratura em 3 vértebras lombares. No momento que estava para voltar, chegou a ser relacionado. Teve essa lesão na panturrilha, ficando de fora. Perdeu momentos importantíssimos nessa temporada 2025. E chegou, então, segundo a apuração da ESPN, a conversar com pessoas próximas e pensar numa aposentadoria. Porém, ele repensou a ideia, está decidido a dar a volta por cima, sobretudo no próprio São Paulo. Vai fazer de tudo para se recuperar bem na próxima pré-temporada e, por isso, trata os primeiros 6 meses de 2026 como decisivos para decidir o futuro. Recentemente, então, o Oscar ficou mais de 3 meses sem jogar por conta da contusão na lombar contra o Corinthians. Está recuperado desse problema, mas teve o problema justamente da panturrilha. Nessa atual temporada, 21 jogos do Oscar pelo São Paulo, 2 gols, 5 assistências, contrato válido até o final de 2027. Então, uma notícia importante que traz a ESPN, que o Oscar realmente considerou aposentadoria, depois de todos os problemas físicos que teve ao longo dessa temporada. O nosso Giovanni Chacon, a gente já falou por aqui na programação do AT também, que tem um levantamento do Chacon de que ele igualou pelo São Paulo o que teve de lesões no restante da sua carreira, né? Por Shandong Luneng, pelo time chinês, eu não lembro qual que era, também pelo Chelsea. E agora está com muita dificuldade o Oscar mesmo, então, de voltar a jogar com a camisa do São Paulo. Eu acho ele ídolo. Eu acho o próprio Cafu também, né? O Cafu é o ídolo do São Paulo? O Miller é mais. O Cafu é ídolo do São Paulo? O cara saiu... vou pro Juventude e foi pro Palmeiras. Esse cara é ídolo. Né? Quebrou um negócio contratual que tinha com o São Paulo. O que as pessoas entendem como ídolo? É um cara que joga pra cacete? Isso é uma coisa individual também. Então, tem gente que, por questões políticas, não quer saber de olhar o Raí. O Giovanni Basílio. O Miller é ídolo demais. Pois é, ele jogou em todos os times. Ele deve ser ídolo do Palmeiras também. Foi campeão, eu nunca me esqueço. O Jonas Oliveira me fazia esquecer. No Cruzeiro, jogou no timaço, não sei o que lá. Miller no Cruzeiro. Eu acho ele ídolo. 2000. Mas não é discutível. Não é do ponto de vista do que é ser ídolo, não é sempre vai ser discutível quando tem um forte componente subjetivo aí. Giovanni fala, Miller ganhou 16 títulos do São Paulo. Ok, coloca o Miller pra jogar hoje nesse time do São Paulo. Esse é o ponto, meu caro. Mas eu acho que comparar as épocas... Não é número de títulos que faz, que faz um cara ser ídolo. É a relação que eles estabelecem. Exato. Outro dia quiseram... hoje você estava perguntando de quem? Do Borges, que eu adorava. Do Hugo, que eu adorava. Da Roberto, do Palhinha, dessa outra...
caras que participaram de épocas muito vencedoras, eles estão sempre na nossa memória e tal. Não é o caso agora, essa época é dificílima. Exatamente isso. A época que o Peixinho veio aqui, o cara do primeiro gol do Morumbi veio aqui, não, na minha época estavam construindo o estádio, não tinha jogador bom, né? A gente tinha lá o Roberto Dias, tal, que era um baita jogador, mas você vê, né? O Roberto Dias é o ídolo. Não conquistou nada. Tal. É um ídolo. É um ídolo, claro que é um ídolo. Né? Possivelmente no tempo de hoje não é perdedor, não ganhou nada. É um jogador de condomínio. Isso varia em dimensão de acordo com a fase, com a história. Sim, né? Por exemplo, o Jorginho Putinati, o Jorginho Pérez foi ídolo do Palmeiras. É ídolo da história do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou nada. Então, mas ficou com o Jorginho talvez Pé Frio. Se o Jorginho... Sim, mas é um ídolo. Na verdade, ele não seria ídolo. O Luiz Fabiano é um tremendo do ídolo do São Paulo e ganhou quase nada. Então, eu acho que essa é uma boa comparação. Aí eu acho uma boa comparação com o Luciano. Sim. Acho mesmo. Muito boa comparação. Eu acho que o Luiz Fabiano foi muito mais jogador. Uma comparação de alta octanagem. Alta octanagem. Isso aí, uma comparação. Porque, vejam bem se vocês concordam comigo. Primeiro, não ganhou muitos títulos. Aliás, o título sul-americano ele conseguiu ser expulso na primeira partida de ida. O centroavante foi o William José do Bahia no jogo final, né, contra o Tigre. Então, assim, o Luiz Fabiano era suspenso quantas vezes? Quantos cartões? Prefiro brigar do que não sei o que lá. Prefiro não sei o que lá, não sei o que lá. Fez um monte de gols, não conquistou tantos títulos, né, mesmo. Sim. E tinha essa situação. Perdeu gols importantes, né? E é um ídolo popular. Eu acho que o Luciano ele não está na mesma categoria, mas acho que ele tem as suas semelhanças. E os dois têm...